986. Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia, meus amigos, a todos que nos ouvem e nos acompanham. É com a alegria de sempre que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 da manhã pela Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema Convite à Caridade. Conheça nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, no Facebook, YouTube e Instagram. Marque aquele seu amigo, curta e compartilhe nosso conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores e informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região. E na equipe de trabalho desta manhã contamos com a presença dos nossos queridos amigos Jean Spinato, trabalhador da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Jean. Bom dia, Nick. Bom dia, Rony, Volmir. E um grande abraço a todos que nos ouvem. Também Rony Pedó, trabalhador da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Rony. Bom dia, Nick. Bom dia, Jean. Bom dia, Volmir. Bom dia a todos que nos ouvem e nos acompanham nas redes sociais. Agradecer também ao nosso querido amigo Volmir, que está nos acompanhando na manhã de hoje. Eu sou o Nick, da Associação Espírita Amor e Caridade, e serei o vosso âncora dessa manhã. Antes de abordarmos nosso tema de hoje, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, pois eles contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, alguns de forma anônima. E também a Palmar Impermeabilizações, cujo recado vamos acompanhar agora. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Estamos apresentando o programa Hora Espírita de Chapecó e o tema de hoje é Convite à Caridade. A máxima, fora da caridade não há salvação, exprime a força e presença do cristianismo puro dentro da doutrina espírita. Conforme o capítulo 15 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, toda a moral de Jesus se resume em caridade e humildade. Os ensinamentos de Jesus, em sua essência verdadeira, são os que se baseiam em sua totalidade sobre as leis do amor. Portanto, tudo o que for antagônico ao amor e à misericórdia pertence ao homem e às suas imperfeições. A prática do amor por meio da caridade é, portanto, o caminho da depuração. Com a caridade há salvação.
E fora da caridade não há salvação para as questões morais dos espíritos ainda imperfeitos aqui na Terra. Então começamos a nossa conversa de hoje com o Jean, pedindo qual é o verdadeiro significado da palavra caridade. Bom, a caridade é o amor em ação, né? Conforme nos ensina Jesus, nos ensinam os espíritos que auxiliaram Kardec na codificação e que também ajudaram outros tantos médiuns a nos trazer obras importantes com recados e ensinamentos do mundo espiritual. Quando nós olhamos o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a caridade como sendo benevolência, indulgência e perdão. Ou seja, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mas a caridade é aquele sentimento que desperta a nossa porção espiritual no sentido de ser capaz de olhar ao nosso redor. É aquele sentimento que faz com que a gente desperte para as verdades espirituais, e as verdades espirituais são aquelas que nos levam a ajudar o nosso semelhante, a compreendê-lo, a prestar auxílio. Não é um auxílio eminentemente financeiro, como nós vamos ver na manhã de hoje, mas a caridade é aquela virtude que faz com que nós saiamos da nossa individualidade, percebamos o sofrimento alheio. O primeiro passo é ter essa capacidade de perceber o sofrimento e nos sensibilizar com ele. E, num segundo momento, quando nós já estamos tocados pela dor, pelo sofrimento alheio, movemos então as nossas forças para agir, nos doando em favor do próximo, aliviando os sofrimentos, levando uma palavra amiga, dando oportunidades àqueles que eventualmente passam por sofrimentos durante a vida. Então, a verdadeira palavra, o verdadeiro significado da palavra caridade, ela passa como sendo essa virtude que nos eleva perante Deus e que nos põe em ação em favor do nosso semelhante, tornando a nossa estada aqui na Terra mais tranquila e mais serena e transformando o mundo ao nosso redor, porque quanto mais pessoas, quanto maior o universo de pessoas forem capazes de desenvolver essa virtude e agir conforme ela, enquanto estivermos aqui encarnados, melhor vai ser o nosso planeta, a nossa coletividade. É que nem diz o apóstolo Paulo, né, que a verdadeira caridade ela é mais estimada, as mais estimadas virtudes do ser humano, né, do espírito aqui encarnado. E a verdadeira caridade é o amor em movimento. Então, para ter esse amor em movimento, nós precisamos nos envolver com sentimentos para com o irmão. Senão não é uma verdadeira caridade, é simplesmente uma ajuda. Então, quando nós falamos, o Jean falou da caridade moral, que é o que nos interessa muito, lógico que a caridade material ela é necessária, se faz necessária, mas a moral é a que mais condiz para os ensinamentos de Jesus. Então, nós precisamos nos envolver com um sentimento, nos colocar no lugar do irmão em sofrimento e compartilhar desse sentimento. Aí nós vamos estar amando, tendo compaixão e tendo sentimentos bons para esse irmão. Aí sim nós vamos falar da verdadeira caridade. Nós estamos praticando a caridade no verdadeiro sentido. É o envolvimento com sentimentos pelo irmão. A gente percebeu o outro, né? A dificuldade do outro, inclusive nos erros alheios, né? Mas também a caridade pode ser feita para conosco mesmo, né? Isso também é a autocaridade. A autocaridade, né? Perceber que o quanto eu ainda preciso melhorar, mas não nos punir. Isso é muito importante também, né? Mas, Rony, o que quis dizer na frase de Kardec? Fora da caridade não há salvação. Pro Espiritismo,
O Espiritismo ele nos ensina que através da prática da verdadeira caridade é que nós colocamos os ensinamentos de Jesus em movimento, em prática, né? A salvação, que para nós se refere, não é um lugar, e sim um estado de espírito, um estado da alma. Ali a gente fica sem tormentos, sem aflições, mas com paz e cheio de virtudes. Então, quando fala de virtudes, não é que nós somos perfeitos, nós não vamos estar perfeitos aqui. Nós ainda estamos no caminho da perfeição. Então, as virtudes que a gente fala nesse momento da nossa caminhada é o esforço que a gente faz para ultrapassar os nossos defeitos, superar os nossos defeitos, por exemplo, egoísmo, vaidade, orgulho, e começar a olhar o todo, o coletivo, se colocar em prol do irmão. Então, veja que Kardec fala fora da caridade. Ele não fala de um lugar, ele não fala de uma igreja, ele não fala de uma religião, porque Jesus em si não teve religião. Jesus veio aqui ensinar a verdadeira lição do amor, da caridade, tudo isso. Então, não existia religião. Quem inventou a religião foi o homem. Então, se Kardec coloca fora da igreja não há salvação, qualquer igreja poderia chamar para si e dizer, fora da minha igreja não tem salvação. Ou de religião, a minha religião é a perfeita, é só através dela que tem a salvação. Não, Kardec falou fora da caridade. Porque se ele fala disso tudo, as instituições iam requerer para eles esse status. Mas daí, por exemplo, quantas religiões tem? Quantas outras entidades religiosas que trabalham, que não são consideradas religiões, como é que ficariam? Outra, os ateus. Porque tem muito ateu que diz que não acredita em Deus, não frequenta religião nenhuma, mas são muito mais caridosos que qualquer beato que está sempre dentro de uma igreja orando e comete seus erros depois. Ele vai lá, faz tudo isso e lá de fora é uma pessoa bem diferente. Esses ateus que praticam a caridade, realmente a caridade, como é que ficariam? Não teriam salvação? Então, todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos a mesma chance. E quando Kardec fala fora da caridade não há salvação, porque se a gente falou que o amor em movimento, que é a caridade, então esses ateus também estão amando. E veja bem que esse termo salvação, né, dentro daquilo que o Espiritismo nos traz, quando se fala em salvação, não é exatamente essa conotação de que nós vamos ser salvos ou vamos ser de um momento para outro colocado numa posição de eterna, de ausência de sofrimento, né? A salvação, segundo a doutrina espírita, é aquele caminho pelo qual a nossa alma vai se depurando, ela vai evoluindo. Então, é uma evolução espiritual. Nós nos salvamos deixando para trás as nossas imperfeições, pouco a pouco, as nossos vícios, que vão ficando paulatinamente para trás à medida em que nós vamos evoluindo espiritualmente e vamos arrecadando para o nosso patrimônio qualidades espirituais. Então, a salvação, segundo o pensamento espírita, segundo a lógica do espiritismo, é essa caminhada que nós fazemos gradativa do nosso espírito imortal, rumo à superação ainda das nossas imperfeições que ainda habitam o nosso íntimo e que nos tornam ainda pessoas imperfeitas. Então nós vamos agindo, vamos tendo experiências reencarnatórias e vamos aos poucos, né, nos depurando e evoluindo. E por que fora da caridade, se nós trocarmos o termo salvação por evolução, por que fora da caridade não há evolução espiritual? Porque sem esse sentimento de caridade, esse despertar que nós temos para a necessidade de perceber a sensibilidade que nós devemos ter para localizar o sofrimento do outro e auxiliá-lo através de ações caridosas que envolvem também situações financeiras ou não,
é muito difícil nós evoluirmos, porque sem a caridade nós somos ainda egoístas, né? Porque o contrário do sentimento de caridade é o sentimento de egoísmo. O egoísta é aquele que fica centrado em si mesmo. O caridoso é aquele que é capaz de olhar para fora. E junto com a expressão da caridade, junto com a prática da caridade, nós trazemos outras virtudes, né? Como a humildade, como o perdão, porque quando nós somos caridosos, nós auxiliamos e somos humildes, nós percebemos que não vale a pena também nutrir inimizades com quem quer que seja. Então é um sentimento, é uma virtude sem a qual nós ficamos estagnados, né? Quanto mais caridosos nós somos, e aí a caridade ela nos leva a pensar e a refletir sobre o outro, quanto mais nós temos essa virtude, mais fácil é a nossa caminhada espiritual. Para essa depuração que tu falou, né, Jean? Somente através de muitas reencarnações. Né? Isso é importante. As pessoas, né, rebatem tanto as reencarnações, mas nada mais é do que uma oportunidade divina de Deus, de cada vez que eu venho para cá, eu me melhore um pouco. Porque se dependesse só desta encarnação, vocês acham que a maioria dos que estão hoje com corpo, né, a gente chama de pessoas encarnadas, quem tem um corpo hoje, a maioria não iria, entre aspas, se salvar. Porque nós precisamos, aos poucos, ir melhorando. A evolução que tanto você falou é necessária, né? Até porque também é uma das coisas que Deus nos solicita, que é a nossa depuração, a nossa melhora, até chegarmos à perfeição. Mas somente através das reencarnações, né? E o caminho mais reto, aí como falou o Rony anteriormente, tu não necessariamente precisa ser religioso, não precisa nem acreditar em Deus, o que basta realmente são as suas ações. No fundo, é sempre isso, né? O que eu estou fazendo para o outro, sempre para o outro, não é? Tem que fazer comigo também, mas eu fazendo para o outro, eu estou ajudando aos poucos a me melhorar. Eu me ajudo, né? Mas é sempre através do próximo. É que quando nós chegamos a esse ponto de olhar ao outro e ter simpatia pelo próximo, não precisamos desenvolver aquele amor, mas assim, ter empatia e compreender a situação, a dificuldade que o outro está sentindo e querer ajudar, isso nos desprende de muitos sentimentos ruins, muitas atitudes ruins. Por exemplo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, ele já se desfaz. Então nós criamos empatia com o próximo, com o outro, que Jesus nos convida a fazer isso, né? Então já existe um sentimento de compreensão, de entendimento que o irmão está em sofrimento, e a tendência de nós querermos ajudar é porque nós já adquirimos certas virtudes ali de melhoria interna, né? Quero mandar um grande abraço às pessoas que estão nos dando bom dia pelo Facebook, a Carla Boguer Neto, lá de Porto Alegre, a Aline Donati, a Sônia Concato, nossa querida amiga aqui de Chapecó, a Marisa Valdameri, a Jovilde, a Eugênio de Souza, a Gema, a Idair Pacheco, muito obrigado pela presença, Eunice Teles, a Sandra Moraes, nossa querida amiga, ao Valdir e a Mona Lisa Hack, que também é a nossa companheira aqui de programa. Muito obrigado a todos. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem expor alguma coisa, nosso Facebook aí está sendo acompanhado e a gente agradece a colaboração, gente. Jean, como é que nós podemos praticar essa caridade? Ela é só para os que têm possibilidades financeiras? Não, porque nós não temos só a necessidade, o ser humano não tem só necessidade material, né? Nós temos necessidades morais, né? Evidentemente que a caridade material ela ainda é necessária, né? Ela é necessária para aliviar o sofrimento daqueles que sofrem por não ter acesso à alimentação, por não ter acesso ao vestuário, por não ter condições dignas de vida. E também nos chama quando há tragédias climáticas, naturais, como a que nós estamos enfrentando agora, né? O nosso vizinho estado aí do Rio Grande do Sul
devastado por talvez aquela que seja a maior tragédia da história, envolvendo o clima, envolvendo as forças da natureza. Então, o que seria de nós se nós não tivéssemos o sentimento de caridade aflorado em nós nesse momento, né, em que a ajuda ela é tão necessária e mobiliza pessoas, e mobiliza esforços. Mas vamos pegar esse exemplo que nós estamos enfrentando agora para ver se realmente é só aquele que tem dinheiro que tem possibilidade de ajudar. Tá? Nós temos pessoas ajudando em várias frentes, né? Pessoas, evidentemente, aqueles mais abastados e aqueles menos abastados, cada um na sua proporção, doando dinheiro para que as pessoas possam ser socorridas, mas nós temos pessoas também que estão doando apenas o seu tempo. Né? Eu fui fazer a minha doação essa semana ali no centro de eventos e percebi um exército de pessoas ali coletando donativos, classificando, preparando. Então talvez aquela pessoa que esteja ali trabalhando o dia inteiro, talvez ela própria esteja numa situação na sua vida cotidiana, numa situação de necessidades materiais e não ter o básico, e nem por isso ela está deixando de colaborar muito mais do que eu, que simplesmente fui ali e levei o meu donativo. Né? Então, doar o seu tempo para auxiliar o próximo. Então, temos pessoas que estão doando material e tem pessoas que estão dando de seu tempo para socorrer, para classificar essas mercadorias, para levar o auxílio até quem precisa. E assim é na nossa vida cotidiana normal, ou seja, nós temos pessoas que têm posses financeiras, que têm acesso a recursos, e essas, pelo dever de solidariedade que nós temos com o próximo, essas têm efetiva obrigação perante Deus de dispor do seu patrimônio para ajudar obras que aliviam o sofrimento alheio. Mas nós temos pessoas que, mesmo não tendo dinheiro, podem auxiliar através da caridade moral. O que é a caridade moral? É você doar o seu tempo, você levar uma palavra amiga àquele que sofre, porque nós não podemos imaginar que é somente o sofrimento financeiro, material, aquele que abala o ser humano. Né? O maior sofrimento, as maiores dores, envolve sentimentos, envolve emoções, envolve os dramas que a nossa encarnação nos leva a enfrentar, problemas familiares, problemas de relacionamento, vícios que algumas pessoas desenvolvem e não conseguem dominar, pessoas que ficam escravas dos vícios e cedo ou tarde despertam e são levadas a sofrimento. Essas pessoas são credoras pelo sentimento universal da caridade, pela lei universal da caridade. Elas são responsabilidade daquele que convive, daquele que está na terra, portanto de todos nós, de evitar esforços para aliviar o sofrimento dessas pessoas. Não substituindo a vontade delas, porque elas também têm o seu livre-arbítrio, mas dentro do possível doando do que nós temos às vezes de mais precioso, não é? Às vezes o tempo é a maior moeda que nós podemos despender em face das nossas próprias dificuldades, das nossas próprias aflições pessoais. Todos enfrentamos nossos dramas pessoais, a necessidade do trabalho, e às vezes você doar meia hora do seu tempo ao seu próximo pode remover problemas que montanhas de dinheiro são incapazes, porque quando alguém está em sofrimento e encontra uma palavra amiga, um ombro amigo, essa pessoa que está perdida no sofrimento e às vezes chega até a duvidar da capacidade do amor e da presença de Deus na terra, pode nos enxergar aí como um emissário divino, a despertar. Talvez seja o primeiro gatilho que essa pessoa precisa para sair do seu sofrimento e passar a confiar no próximo. Você comentou dos nossos irmãos que estão em sofrimento aí no Rio Grande. Isso nos traz inúmeras, vamos dizer, versões, ou nos mostra atitudes dos seres humanos aqui encarnados. São inúmeras, vejamos. Tem pessoas que não se ligam para isso, não estão nem aí, porque como não é com eles com o nosso irmão lá, deixa lá e fica quieto. Outros vão lá, fazem a caridade e se promovem em cima da caridade, ficam na promoção disso tudo.
a caridade, o produto é necessário, chega lá, ok. Outros que estão vivendo isso, mesmo que acabaram perdendo tudo, mas estão lá, como já estão no mesmo no momento, no mesmo patamar ali, que estão envolvidos nessa tragédia, estão ali, então mesmo assim estão ajudando. Então isso nos mostra que cada um dá, que nem Chico Xavier, que cada um dá, bota para fora o que tem dentro de si. Então, não é julgando, pelo amor de Deus, se nós julgarmos, nós que somos zerados em primeiro lugar, né? Mas cada um coloca para fora o que tem. Uns se comprazem com, não vou ajudar, não é comigo, pronto, né? Eles que se viram. O outro vai lá, se promove em cima dessa tragédia, da tragédia do alheio, mas faz campanha para tudo quanto é lado, se promovendo nas redes sociais, por exemplo. Mas mesmo assim chegou a coisa. E outros que estão lá, mesmo que nem diz o Gerard, não tendo nada, mas doando o seu tempo, o seu amor, seu acolhimento, que é o mais importante, o acolhimento desses irmãos que estão aí em sofrimento, estão lá se doando para isso, esses minutos. E é muito importante. Tudo isso. Então, que nem disse, não é julgar, só que isso apresentou várias versões de nós mesmos, dos nossos irmãos, né? E vejam o que vocês falaram, né? Tem pessoas, eu conheço pessoas que moram em Porto Alegre, que foram atingidas, tá? Que tiveram que sair de casa, abandonar tudo, e no mesmo dia que abandonaram as suas casas, foram ajudar os outros. Pegaram, junto com as pessoas que estão lá contribuindo, né, com o trabalho lá em Porto Alegre, e isso em todas as cidades. Pessoas que foram atingidas estão conseguindo ajudar os outros. Vejam, deixa um pouquinho a sua dor, o seu medo, né? A dificuldade que elas estão sentindo para ajudar o próximo. Veja que caridade maravilhosa. Mas aí nós temos também aqui a pergunta da Aline. A oração é uma forma de caridade, Jean? Com certeza. Dentro desse esforço que nós fazemos para ajudar o próximo, aquele que não tem aptidão, vamos imaginar o seguinte, vamos fazer um exercíciozinho aqui, tá? Eu sei que o Nick está sofrendo, mas eu não sei como ajudar, não sei o que dizer para ele. O sofrimento dele mexe tanto comigo que se eu chegar perto dele eu não vou ser capaz, né, de levar uma palavra amiga. Uma oração é uma forma de caridade. E chega, né? Chega, com certeza, a gente sabe pela lei de atração universal, porque o nosso pensamento é capaz de mobilizar quando nós temos um pensamento bom. Uma oração em favor de alguém é um bálsamo, né? É um alívio que leva aquele que está sofrendo. Então veja, nós podemos simplesmente fazer uma oração e estar sendo caridosos, porque sendo a caridade aquele sentimento que faz perceber o sofrimento do próximo e nos leva a agir, né? Eu percebo o sofrimento e sou capaz de fazer uma oração. Então, talvez um gesto mais singelo e daqueles que estão à distância vendo o sofrimento alheio e não conseguem ajudar, vamos orar para que aquela pessoa consiga sair daquela situação de sofrimento. Já é um grande gesto de caridade. A oração faz nós... Que nem nós estávamos falando aí de eu estou aqui, eu acabei auxiliando com alguma coisa que eu pude nesse momento auxiliar, por exemplo, uma cesta básica e tal, mas a oração é a compaixão que eu tenho para o próximo. Isso, enquanto eu estou em oração voltado para esses irmãos, eu estou me envolvendo com a energia espiritual desses irmãos, e essa oração nesse momento é um alento para que amenize as frustrações, às vezes as revoltas desses espíritos encarnados que estão vivendo esse momento tão difícil, né? Então as orações às vezes levam uma brandura para essas pessoas. Então é uma caridade, é uma verdadeira caridade. Então quanto mais pessoas envolver em orações, também vai auxiliar, né, para esses irmãos. Também uma forma de caridade, num momento de dor, de tristeza, é apenas estar junto, é apenas um abraço sincero, né? Muitas vezes até ficar calado, não é?
Sim. É você fazer uma oração para aquelas pessoas que estão em sofrimento e ficar junto. Nós temos várias histórias com o Chico Xavier, que ele não falava nada, ele abraçava a pessoa e ficava abraçado nela, inclusive chorando junto muitas vezes. Que tem momentos na nossa vida, por exemplo, durante um velório, né, de um ente querido, que a gente está muito abalado, as palavras não ajudam. As palavras não ajudam, mas uma oração com certeza, né? Um abraço com certeza. Meus queridos, vamos continuar. E sobre as esmolas, o que nós podemos considerar? A esmola, dar ou não dar esmola? Talvez naquele momento é a única coisa que pode auxiliar esse irmão que está pedindo esmola. Mas vejamos, a Unique está lá todo dia pedindo esmola. E eu todo dia estou dando esmola para ele. Às vezes ele transforma isso numa profissão. Então, auxiliar é importante? É muito importante. Mas eu preciso convidá-lo ao esclarecimento também. Convidá-lo a que ele incompreenda que aquele minuto, ok, está pedindo esmola, mas que ele busque a ultrapassar esse momento de dificuldade, se esforçando, buscando um trabalho, buscando um alento, buscando compreensão, porque assim, a gente sempre, em primeiro lugar, vem a compreensão, a parte intelectual, né? O entendimento da situação, coisa, mas depois vem os esforços para ultrapassar. Ninguém nasceu para ser miserável na parte material, sem condições nenhuma. Todos nós nascemos, como é que diz um amigo meu, pelado e sem dente. Então todos nós temos a possibilidade de galgar mais conforto material nessa coisa. Então, mas depende dos meus esforços. Talvez então naquele momento, por intempéries da encarnação que ele tenha passado aí, ele se encontra num momento de dificuldade e é necessário a esmola. Mas se eu fico toda hora alimentando essa esmola, esse cidadão se estabiliza ali e acha que tudo vem ao seu encontro. E ele não coloca seus esforços em prática para que isso mude. Então, o Espiritismo nos orienta e nos convida a ver esse lado de orientação, de capacitação, de convite a ultrapassar esses momentos, essas dificuldades. Ajudar, sim, é muito importante e é necessário, mas convidar ao esclarecimento. Ele estando esclarecido perante a situação que ele se encontra, ele vai buscar, tentar, pelos seus próprios esforços, a ultrapassar essas dificuldades. E compreender também que talvez a pessoa está nessa situação, mas também, para que ela possa sair dela, ela também vai necessitar de um trabalho de caridade um pouco mais elaborado do que a simples esmola, né? Então, alguém que está numa situação de abandono, alguém que foi abandonado pela família, alguém que trilhou o caminho mais complicado da existência, acabou se envolvendo com situações que a levaram a, por exemplo, ser um sem-teto, né? Essa pessoa vai necessitar também, além da esmola, para que ela possa despertar, para que ela possa canalizar o seu esforço, também de uma ajuda um pouco mais eficiente. E cabe a nós, enquanto sociedade, identificar esses problemas, encontrar soluções. Temos também o poder público envolvido nisso, mas às vezes uma esmola, ela é o primeiro passo para que alguém possa sair de uma situação de dificuldade. Mas transformar isso numa rotina também desmerecer o nosso próximo, né? Colocá-lo numa situação de frequente, de incessante necessidade de esmola, porque a esmola é aquele valor para quem não tem absolutamente nada, né? Quem precisa de um valor, inclusive, para saciar a sua fome imediatamente. E estão aí vários irmãos nessa situação, várias pessoas. Há no mundo ainda muita miséria material, mas o que nos escraviza mesmo perante Deus são as nossas misérias espirituais, né? Os nossos defeitos, quando nos escravizam
e nos tornam pessoas mesquinhas, pessoas odiosas, pessoas egoístas, talvez uma esmolinha de uma oração em favor de uma pessoa que nós identificamos nessa situação também possa tirá-la dessa zona. Talvez ela consiga despertar também para as verdades espirituais, tal qual aquele que está carente de uma esmola material para sair da sua situação de penúria material. Uma oração para aquele que nós identificamos que está equivocado na vida, auxiliá-lo, será capaz de auxiliá-lo para também despertar para uma correção de rumos. Com certeza. Até porque essas pessoas têm que evoluir também, né? Precisam... E talvez a prova dela seja maior do que aquele que isso. Nós nunca podemos julgar, né? Porque que nem diz a história, quer falar de mim? Calça minhas sandálias, anda os quilômetros que eu andei e passa pelas tempestades que eu passei para poder falar, né? Então a gente nunca sabe o que esse irmão que está ali naquele momento, o que levou ele até isso aí. Muitas desilusões na vida e acabou se decepcionando e acabou achando o caminho mais fácil, que nós somos assim, né? Às vezes buscar o caminho mais fácil para ultrapassar as nossas dificuldades. Mas talvez ele achou e foi achar uma forma mais fácil de se manter, né? Então, naquele momento, nós precisamos fazer a parte material, que é a esmola, mas nós precisamos olhar diferente, que nem diz o Jean, uma oração é muito importante e tentar conduzi-lo na parte material ao esclarecimento, como eu falei, para que ele compreenda. E somente ele pode sair dessa situação com a ajuda dos próximos, dos irmãos próximos, mas ele precisa querer sair dessa situação, né? Quero mandar um grande abraço aí às pessoas que estão nos dando alô pelo Facebook. A Neuza Zamarque, a Reni Lise, a Lisete Bedendo, a Aline, Noeli Tomazelli, Edna Benvenuti, ao Jairo Bonetti e a Líbera Borilli. Muito obrigado a todos, tá, meus queridos? Jean, como podemos interpretar, então, a diferença entre essas duas frases? Fora da igreja não há salvação e fora da caridade não há salvação? Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Como bem salientou Rony, Jesus, quando esteve conosco, ele não falou de nenhuma organização religiosa. Ele não pretendeu instituir na Terra uma instituição formal, né? Não ergueu um templo. A caminhada dele era que salvava, ou despertava as pessoas, a forma como ele se expressava, a caminhada que ele fazia pelas cidades, reunindo multidões e nos chamando ao dever e salientando a capacidade de amar, foi o que ele fez, foi a grande transformação. Ele não ergueu nenhum templo material e muito menos edificou de forma solene uma doutrina religiosa. A doutrina dele era a doutrina do amor e do meu Pai que está no céu. Isso ele falava com bastante frequência. E quando nós falamos fora da caridade, fora da verdade, não há salvação, é exatamente porque a maior verdade que nós temos, aquela verdade universal, é que o amor liberta. É que a capacidade de amar transforma o ser humano e transforma todas as pessoas que o rodeiam. Então Jesus, com o seu exemplo, com o seu verbo inflexível, que era ao mesmo tempo suave, mas também vinha recheado de verdades, convidava os seres humanos a despertar para a sua função espiritual, para a sua função verdadeira aqui na Terra, que é de ser caridoso, levar às pessoas o alívio que todos merecem para estar aqui nessa existência e nos chamando a cultivar essa capacidade de amar. Então, a verdade universal é que para que nós possamos evoluir, nós temos que ter, ainda que latente, ainda que iniciante, esse sentimento amoroso que nos faz sermos caridosos e olhar para o nosso semelhante, como nós já vimos,
e sermos capazes de auxiliar. E às vezes nós estamos numa situação de tanta inferioridade, ou seja, a nossa situação moral ainda é tão pequena, que às vezes o não prejudicar o meu irmão já é um ato de caridade, já é um avanço, né? Ou seja, eu saio da posição daquele que julga, que tumultua, que semeia discórdia, eu saio da posição daquele que se compraz com o sofrimento alheio, ou que usa o sofrimento alheio em benefício próprio, como nós vemos também nessas opções, nessas situações de tragédia, aquele que quer simplesmente se promover. Talvez um passo adiante seja simplesmente não prejudicar, ou seja, eu me abstenho de fazer o mal, já estou, né? Já é um caminho. Já é um caminho. Daqui a pouco eu vou estar naturalmente ajudando, porque a nossa essência ela é boa, ela é de boa índole. Nós somos criaturas criadas para amar. Então, quando nós vamos evoluindo, ainda que a passos seguros e a passos pequenos, nós fatalmente chegaremos ao nosso destino final, que é ser uma pessoa amorosa e caridosa. Então, caridade realmente é um caminho, né? É o caminho. Rony, segundo Sérgio Lopes, um escritor e palestrante espírita, o substantivo caridade não pode ser conjugado com o verbo fazer, e sim com o verbo ser. Nos explica, por favor. Fazer ou ser? Como diz a história. Eu vou fazer caridade. Eu vou lá, compro mantimentos, vou lá junto com aquele irmão que estava em dificuldade, vejo o que ele está necessitando, vou lá, compro e vou lá e entrego para ele. Isso eu estou fazendo caridade. É bom? É muito bom. Necessário, né? Necessário. Porque esse irmão está precisando no momento de auxílio da sociedade, e alguém da sociedade, que é a obrigação da sociedade, e nós somos essa sociedade, nós estamos fazendo a nossa obrigação, fazer a caridade. Agora, quando nós julgamos o verbo ser, eu sou caridoso, eu vejo a situação do Nick e vou lá, compreendo, me envolvo com os sentimentos dele, me empatizo com ele e vejo a dificuldade dele, levo o mantimento, a parte material, mas eu me envolvo com a parte espiritual dele. Então eu vivencio essa caridade junto com a dificuldade do meu irmão. Eu externo o meu amor, o meu envolvimento, os meus sentimentos de bem-querer para o próximo dentro disso. Isso é o ser caridoso. Então, tem uma bela diferença. Fazer, eu simplesmente pego, vou lá e faço. Agora, ser caridade é o envolvimento que eu tenho com meu irmão. Eu me coloco na situação que esse irmão está, eu tenho os mesmos sentimentos, a mesma empatia para que esse irmão, e tento ajudá-lo da melhor forma possível. E como nós falamos desde o início, não é só a parte material. A parte espiritual é muito importante. E às vezes o acolhimento espiritual, o acolhimento moral é muito mais importante que a dificuldade material. Já? Num dos estudos lá no Amor e Caridade, a gente estava falando sobre isso. Então, a maneira com que você faz a caridade muitas vezes tem muito a ver, né? A gente vê pessoas, inclusive espíritas, né? A gente também coloca o dedo nas nossas chagas. Espíritas dando o pão assim, né? Para a pessoa. Ela nem olha para a pessoa, ela pega e dá simplesmente, né? Porque aquilo se faz parte de uma obrigação para ela, né? Agora, quando eu dou o pão com amorosidade, muda completamente, né? Quando você dá alguma coisa, ou talvez você nem dê, quando você diz para uma pessoa que Deus te proteja, que Deus te ajude, mas aquilo realmente você sentindo isso, você faz a verdadeira caridade. Né? Você pode dar sim, deve dar, quem tem condições deve dar o pão ao seu irmão, mas a maneira com que você faz, trazendo dignidade para aquela pessoa que está recebendo, sem humilhação, porque vejam, meus queridos, imaginem você que está nos escutando agora, se você não tem condições hoje de se sustentar e você recebe de alguém,
De alguma forma, a minha dignidade, dependendo da maneira com que você dá para mim as coisas, a minha dignidade se esvai. Se sente humilhado às vezes, né? Infelizmente. Então nós temos que ter bastante cuidado quando você doa algo, doe com amor, com um verdadeiro sentimento de caridade. Isso faz a diferença. É claro que o pão é necessário, mas envolvido também com o amor. E se tiver tempo, ouça aquela pessoa. Porque talvez, muitas vezes, a pessoa, o que mais ela precisa é ser ouvida. Precisamos colocar realmente sentimento naquilo que a gente está fazendo. A própria oração, né, Nick? A própria oração que a gente vai fazer para conosco mesmo, mas principalmente para os irmãos, tem que estar envolvida em sentimentos bons, sentimentos de virtudes. Porque se eu fizer uma oração simplesmente por fazer uma oração, vai chegar, mas não conta gota. Agora, quando eu envolvo em sentimentos, isso é dotado de uma coisa maior, é um bálsamo para que chegue até essas pessoas. E essas pessoas vão sentir. Então, tem que envolver sentimento, tem que ser e não fazer, para poder que seja a verdadeira caridade. Chico dizia, a oração de uma mãe arromba as portas do céu. Não necessariamente você precisa ser a mãe, não é? Sim, mas é porque a mãe, não existe amor maior do que o amor de mãe, né? Pode ser quem for, a mãe sempre ama seu filho. Então, o Chico se refere a este amor, esse sentimento que tem entre mãe e filho, que todos nós devíamos ter por nossos irmãos. Já que falamos sobre mãe, amanhã a gente comemora, né, o Dia das Mães. E então um abraço muito forte, muito apertado a todas as mulheres que são mães, ou todas as mulheres que ajudam, porque elas também estão sendo mães. Bom, antes de nós encerrarmos o nosso programa de hoje, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, pois eles contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, alguns de forma anônima, e também a Palmar Impermeabilizações, cujo recado vamos acompanhar agora. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Muito bem, você está acompanhando conosco o programa Hora Espírita da manhã deste sábado. Jean, na parábola O Bom Samaritano, quem é meu próximo e quem praticou realmente a caridade? Bom, essa parábola que Jesus conta, que muitos indicam como sendo a parábola mais bela do Novo Testamento, ela é contada por Jesus exatamente após perguntarem a ele. Um dos apóstolos perguntou, que ele falava da necessidade de auxiliar o próximo, e exatamente um dos apóstolos pergunta, mas Jesus, então, mestre, quem é o meu próximo? E ele então conta a parábola do bom samaritano, daquele homem que saía de Jerusalém em direção a Jericó e se depara com alguém à beira da estrada em sofrimento e o auxilia. Então essa parábola, ela tem vários significados e ela é bastante profunda. Por quê? Primeiro, que Jesus identifica como caridoso um samaritano, que era mal visto pelos judeus daquele tempo. Os samaritanos eram vistos como pessoas que agiam fora dos limites da religião judaica e, inclusive, faziam casamentos, faziam uniões com pessoas que não eram da mesma religião e não tinham as mesmas convicções. Isso era visto como fatal pelos judeus. Eram os excluídos da época. Eram pessoas excomungadas, para utilizar um termo mais moderno. Então, eram vistos com desconfiança e eram discriminados
pelos judeus. Então, Jesus fala o que é caridade na ação que aquele bom samaritano fez. Ou seja, ele está no primeiro momento já dando uma lição, ou seja, não importa quem faz a caridade, importa é que ela seja feita. E não importa quem é, quais as convicções, quais são a origem da pessoa, qual é a sua religião, não importa sequer se ela tem religião. O que importa é que ela faça o bem. Ele centraliza, então, a caridade na ação daquele bom samaritano. Outra lição. A parábola fala que antes do bom samaritano socorrer aquele que estava sofrendo ao lado da estrada, depois de ter sido assaltado e golpeado, o bom samaritano é o terceiro que passa pela situação. Passa primeiro antes um sacerdote, depois um escriba, que eram pessoas graduadas na religião e não prestam auxílio. E aí o bom samaritano é capaz de auxiliar. Então vejam que todos os estágios da caridade se encontram ali naquele momento em que o bom samaritano se depara com a cena. Ele primeiro percebe o seu próximo, percebe que alguém está em sofrimento, se sensibiliza com a situação daquele que sofre e então coloca-se em ação. Porque a caridade vem dessa forma, né? Ou seja, primeiro você é capaz de perceber quem está ao seu lado. Depois, o sofrimento, a situação, sensibiliza a pessoa. E então eu transformo esse sentimento em ação. E foi isso que o bom samaritano fez. Ele leva aquele cidadão até uma hospedaria, compra o que é necessário para que ele se recupere e ainda diz ao dono da estalagem, né? Deixa uma quantia de dinheiro a ele, diz, tudo que ele precisar, você dê. E se faltar, dê do seu, que no retorno da minha viagem eu lhe restituo. Então é alguém que estava verdadeiramente imbuído, mergulhado num sentimento de caridade. Então Jesus, com essa parábola, ele ensina que o meu próximo, diferentemente da visão que se tinha à época, não é aquele que compartilha os mesmos ideais, aquele que é da mesma religião, aquele que pensa como eu, que era a concepção que se tinha da época de quem era o próximo, de quem merecia ajuda, de quem merecia consideração. Acredito Então, que até hoje seja assim. Vamos entender que a humanidade evoluiu um pouco, mas nem tanto. Né? Então, quem é o meu próximo? Qualquer pessoa que seja sofrimento. Qualquer pessoa que esteja numa situação de aflição é digno de ser auxiliada, de ser percebida, de ter o seu sofrimento aliviado. Qualquer pessoa humana, inclusive animais. Nós vemos agora cenas belíssimas de animais sendo resgatados e muitas pessoas não compreendem isso, não têm ainda a sensibilidade de perceber que quem é capaz de auxiliar até os animais é capaz de auxiliar qualquer pessoa. Com certeza. E aquele que é incapaz de auxiliar um animal, talvez seja incapaz de auxiliar uma pessoa. Então, quem é o meu próximo? Todos aqueles que compõem a grande família universal. E quem pratica a caridade é aquele que semeia o amor e leva o alívio ao sofrimento, independentemente da sua religião, independentemente do seu credo, independentemente da sua nacionalidade, da sua etnia, da sua origem, da sua condição social. Todos aqueles que praticam a caridade são dignos da nossa admiração e, perante Deus, talvez sejam muito mais valiosos e distintos do que aqueles que não fazem nada mais além de se dedicar a um sentimento religioso que eles dizem defender, mas que são, às vezes, incapazes de expressar através de ações. Porque a religião ela não deve ser apenas um rótulo, né? Ela deve ser movida por um sentimento de religiosidade que nos leva também a auxiliar o irmão em sofrimento. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que eu uso bastante, que é perfeita. Mais santas são as mãos que fazem do que a boca que fala. Rony? E que nem o Jean estava descrevendo a parábola, mas Jesus também nos convida a estar em alerta a todo momento, né? Porque a todo momento nós temos a capacidade e a oportunidade de estar praticando a caridade, né?
o Jean lá no início ele falou que não é só a caridade material, mas a caridade moral, o acolhimento ao irmão, ou às vezes um bom dia, uma boa tarde, um abraço, que nem você falou, Nick. Isso nos convida a todo momento a fazer caridade. E nós temos, então por isso que nós temos que estar alerta, para que a todo momento se apresentam oportunidades da prática da caridade. E o apóstolo Paulo, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala muito, muito bem a importância da caridade. Desde a época de Jesus, ele sempre nos convida, e o Evangelho de Jesus está aí para isso, do começo ao fim, é o convite à caridade, né? Porque ele sempre fala do amor ao próximo, do acolhimento ao próximo, do perdão, da reforma íntima, de tudo isso é caridade. Que nem você disse, Nick, com nós, em primeiro lugar, para que nós compreendamos os sentimentos. Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier, já diz numa frase num livro dele: ninguém dá o que não tem. Como é que eu vou dar amor ao próximo se eu não tenho esse sentimento em mim? Como é que eu vou perdoar o próximo se eu não tenho sentimentos de perdão? Então tudo isso começa comigo, para que eu compreenda esses sentimentos e coloque em prática. E eu, cultivando amor, perdão, humildade, me livrando do egoísmo, dos orgulhos que tem em mim, que são tendências do espírito e não da matéria, eu já sou uma pessoa caridosa, porque eu vou me envolver com o próximo, vou ter sentimentos bons para o próximo, e tudo isso está no convite do Evangelho, né? E uma das frases que eu gosto bastante de repetir é que nós estamos num mundo, né? Se a caridade nos habilita, se a caridade é uma virtude, se a caridade é aquilo que foi tão exaltado por Jesus e que o Espiritismo nos coloca com clareza, que é aquilo que nos chama ao progresso, aquilo que nos impele ao progresso, é a nossa capacidade de ser caridoso. Então, aqui no mundo, em situações normais, sem tragédias, nós já vemos a necessidade da caridade a cada esquina, a cada pessoa que nós encontramos, a cada situação que nós vivenciamos. Nós vemos como o mundo necessita de caridade. Muito. Né? Muito. Então nós estamos na oficina, por isso que se diz que o planeta Terra é uma oficina, né? Para que a gente possa burilar os nossos vícios e praticar a caridade, porque o que não falta é alguém que precisa de alguma espécie de auxílio. E quando Jesus nos coloca diante dessas situações, talvez ele esteja tentando nos despertar, né? Quando nós nos deparamos com o sofrimento alheio, talvez seja Jesus nos chamando, nos dando oportunidade de despertar na situação vivenciada pelo nosso semelhante. E não esqueçam, já que o Jean tocou no assunto sobre as pessoas que estão à disposição ou disponíveis para ajuda, para uma boa conversa ou talvez para assistir uma palestra maravilhosa, todas as casas espíritas de Chapecó e da nossa região estão sempre abertas, portas abertas. Inclusive, a maioria das pessoas que vão em uma casa espírita durante a palestra não são espíritas, são de outras religiões. Elas vão lá, assistem a palestra. Depois da palestra nós temos os passes, né? E para quem tem alguma dificuldade ou quer conversar com um trabalhador espírita, peça para ter um atendimento fraterno. Lembrando de que todas as nossas ações dentro de uma casa espírita e fora dela são sempre gratuitas. Nós não temos cobrança nenhuma, né? Isso não faz parte do espiritismo. Então agradecemos de coração a todos que nos acompanharam nessa manhã. Um grande beijo a todas as mães. Esperamos que Deus continue iluminando, abençoando a todas, porque a gente ama muito vocês. Muito obrigado a todos. Obrigado, Jean. Obrigado, Nick, Rony, pessoal da rádio, obrigado pelo auxílio e um excelente fim de semana a todos nós. Obrigado, Rony. Obrigado, Nick, Jean, o pessoal da rádio, mas principalmente obrigado a todos que nos acompanharam, nos ouviram, e aí parabéns para o Dia das Mães também.
Agradecemos ao Volmir, ao Joãozinho aí pelo acompanhamento aqui na rádio. Não esqueçam de estarem conosco no próximo sábado, a partir das 7 da manhã. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó.